Meus irmãos, muito boa noite. Marala, pega minha água aí para mim, por favor. Vamos orar. Vamos lá. Obrigado, meu Pai, pela noite que o Senhor está nos concedendo na Tua casa. Agradeço a Ti por cuidar de nós, ó Senhor Deus. Agradeço ao Senhor pela igreja reunida. Obrigado também pelos irmãos que estão acompanhando em casa. Eu peço que o Senhor abençoe a todos nós, ó Senhor Deus, que o Senhor a cada dia possa nos usar para a Tua glória. Pai eterno, somos pecadores, ó Pai, agora nós estaremos estudando a Tua palavra, e por isso pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor perdoe nossos pecados, ó Pai, que o Senhor possa também, através da Tua palavra, nos transformar nessa noite, que o Teu Santo Espírito toque nos nossos corações. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, ó Pai, amém. Por favor, meu irmão, fique em pé, minha irmã. Abra a tua Bíblia no livro de Miqueias. Então nós vamos... Não, obrigado. Nós vamos para Miqueias e vamos para o capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Opa, não, Caio trouxe. Obrigado, Caio, muito obrigado. Então vamos ler. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas Escrituras, obrigado pela Tua palavra, obrigado, ó Pai, por nos dar as Escrituras. Que o Senhor abençoe irmãos e irmãs que estão trabalhando para que outros também tenham a Tua palavra. Abençoe aqueles que ainda não têm as Escrituras completas, ó Pai, mas têm porção dela, para que possam aproveitar. E aqueles que ainda não têm nada, ó Senhor Deus, que o Senhor guarde a Tua palavra em seus corações e nas suas mentes, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, obrigado. Então vamos lá, livro de Miqueias. Vamos primeiro nos localizar na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, na história desse homem e de um outro homem. Vai ficar mais fácil para todos nós lermos a Bíblia, fica mais fácil, de nós lermos a Bíblia quando percebemos isso. Porque se você for comigo no verso 1 deste livro, no primeiro verso desse livro, então, Miqueias capítulo 1, verso 1, a Bíblia nos diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita, nos dias, perceba, irmão, Jotão, Acás, Ezequias, tudo bem? Jotão, Acás, Ezequias. Continuando o texto, você vai ver que esses aí são reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Muito bem. Qual é a época desse homem? Época de Isaías, também outros profetas, mas aí eu vou pegar Isaías, que é o profeta mais conhecido, com certeza, né? Pelo menos é o texto que a gente mais lê, é o texto de Isaías. Então, vamos para Isaías capítulo 1, e você vai perceber que eles são contemporâneos. Isaías capítulo 1, verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias. Uzias está, Miqueias profetizou na época de Uzias? É só olhar para o verso 1 de Miqueias 1, tem escrito Uzias lá no texto? Vamos lá, fazer um exercício, olha lá, que eu estou fazendo uma pergunta, vai lá, me ajuda. Veja aí, não tem Uzias, então tá bom. Então depois você vai na Bíblia, você vai num comentário bíblico e você vai perceber que esse homem, ele profetizou determinada época já determinada, porque além de Uzias, Isaías profetizou na época de Jotão. Tem Jotão lá no primeiro verso de Miqueias? Tem.
certo? Se você olhar, Isaías profetizou na época de Uzias, Jotão e Acás. Tem Acás? Tem. Isaías profetizou na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Tem Ezequias lá? Tem. Então são contemporâneos de 3 reis: Jotão, Acás e Ezequias. E aí, mais uma informação: são reis de Judá. Se são reis de Judá, é porque o povo não tinha sido levado ainda para o cativeiro da Babilônia. Então Miqueias, junto com Isaías, é um texto pré-exílico, tá? Tudo bem? Estamos juntos aí? Então, para você ter uma ideia, um texto histórico que é pré-exílico é 1º e 2º Reis. É escrito antes do exílio. Aí você vai olhar para Crônicas. Crônicas é pós-exílico. Como que a gente sabe? Pela linguagem. Tá? Sempre lembre disso. Então, muito bem. Então, fica aí essa dica para você ler esse texto, porque eu vou precisar de Isaías também para poder trabalhar com vocês hoje, estudar com vocês hoje. Esse capítulo 7, claro que não vou estudar de forma exaustiva, nem tem como a gente fazer isso. Eu vou pular um grande trecho aqui, mas eu tenho o meu objetivo essa noite. E eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia lá no capítulo 7 de novo, de Miqueias. Eu já li o verso 18, mas os irmãos sabem que o meu versículo tema sempre é lido muitas vezes. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Porque este homem escreve isso na conclusão do seu livro. Verso 1 do capítulo 7 de Miqueias: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Certo? Bom, que bom. Eu acho que a Camila está com uma NVT aí. É uma NVT? Então você, daqui a pouco, vai ler esse versículo ali para mim no microfone, tá? Eu preciso, é que eu esqueci a minha tradução ali, eu vi que você está com uma, você vai me ajudar. Só nesse versículo, não vou ficar atrapalhando você hoje não, tá? Só ler esse versículo. Bom, primeiro versículo, vamos lembrar o que é um profeta. Profeta é um homem tirado dentre os homens para representar Deus perante os homens. Então, o profeta está dizendo: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão. Essas colheitas acontecem de junho, eu preciso estudar mais, tá, irmãos? Mas algumas informações eu posso trazer para vocês, de junho até setembro. Então, esses são os últimos frutos, porque daqui a pouco vai chegar o outono, o inverno, e o que vai acontecer? Esse pessoal tem que desidratar a fruta. É isso? Quem me ajuda? Tem que, aí, ó, você já fez isso, com essa convicção. Hã? Ah, que bom, obrigado. Então tem que desidratar a fruta para ela durar mais tempo, né? Eu estou indo bem, não estou? Frutas secas, Marola gosta, eu compro para ela sempre ela gosta. Então, eles têm que fazer isso. Só que esse homem, ele chegou nesse lugar e ele está falando: ai de mim. Depois que ele fala que ele foi até ali, ele diz que essas frutas de verão, esse lugar está como os rabiscos da vindima. Por favor, Camila, lê lá para mim como é que está na NVT, por favor, que me perdoa. É o verso 1 do capítulo 7. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Percebeu? Sinto-me como alguém que vai no final da colheita, só que não acha nada. Na minha tradução, não há cachos de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Essa é a situação do profeta. Vamos lembrar do texto que a gente leu, o verso 18. Talvez, de vez em quando, você vai lá, até eu chegar no verso 18, e dá uma olhadinha. Quem é Deus? E veja como o profeta
ele se sente diante deste povo. Ó Neil, mas não é diante da vinha? A vinha do Senhor é o povo de Israel. Isaías capítulo 5, vamos lá. Agora é para deixar marcado Miqueias 7, porque esse é o meu texto, tá? Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso 1: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpou-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. E aí continua. Se você lembrar, eu preguei sobre esse texto, não sobre o capítulo inteiro, mas sobre um versículo desse texto, no final do ano passado. Estou devendo uma mensagem para os irmãos, e no mês de fevereiro, se tudo der certo, a gente vai estudar isso daí, tá? Muito bem, a vinha do Senhor é o seu próprio povo. Então, um texto antes do exílio, aqui estão os reis, né, a gente já leu os reis que ele profetizou, a gente sabe o sentimento dele. Agora vamos ver por que ele sente o que sente, tá? Verso 2: já pereceu da terra o homem piedoso. O que é um homem piedoso, irmãos? Um homem piedoso é aquele que tem amor às questões religiosas, ou se compadece do sofrimento do seu próximo. Isso é um homem piedoso. O profeta, ele está olhando para o povo e dizendo: não existe mais essa pessoa no meio de nós. Você sabe, é claro, que quando a gente diz não existe, é porque tem poucos, tá? Só para você não perder o raciocínio. Verso 18, mais uma vez, não precisa nem ir lá. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Então, quando no meio do povo vai diminuindo pessoas piedosas, é como se não existisse ninguém lá, e aí o sentimento do profeta, que representa o Senhor, está no verso 1. Porque já pereceu o homem piedoso, falta piedade, e não há entre os homens um que seja justo. Além de não ter piedade, no meio desse povo existe injustiça. Continuando o texto: todos armam ciladas para sangue, são assassinos, cada um caça seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga por recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Somente até aqui, isso é o que você está enxergando no meio desse povo. Então esse povo tem impiedade, injustiça, esse povo tem sangue em suas mãos, esse povo é um povo assassino, e todas as vezes que um povo se torna assassino, ele contamina a terra com sangue. A gente tem que denunciar essas coisas. Aqueles que lideram, aqui está falando de juiz e de príncipe, eles estão atrás de suborno para que ele possa julgar, para que eles possam tomar decisões. Existe corrupção no meio deste povo. O texto chega a dizer que o melhor deles é como um espinho. Gente, vamos lá, bem rapidinho. Você já fica, sei lá, na sua casa tem uma lasquinha de madeira e entra no seu dedinho assim, bem pequenininha, aquela bem pequenininha. Já aconteceu isso com você? É uma lasquinha só. Fala a verdade, todo o seu sentimento é para aquela lasquinha, não é? Não é? Ela é boa ou ruim? Ela é péssima, não é? E quando você não consegue tirar?
E agora que eu e Marola, a gente não está enxergando muito de perto, hein? Ou não, desculpa, é que quando eu estou de lente eu não enxergo de perto, isso, mas eu tenho que tirar a lente para eu enxergar, e ela fica fazendo assim com o meu dedo, hein, Marola? Difícil, não é? Né? Qualquer coisinha. Agora imagine que o melhor dele é um espinho. Hoje os meninos não sei se brincam ainda, pelo menos eu acho que, claro, deve existir pessoas que brincam ainda descalço. Já pisou num preguinho? Hein? Você que brincou na rua, pisou num espinho. O melhor deles é igual ao espinho. Quando você pisou num, você que pisou em um, você sabe. Você gostou dele. A Bíblia está dizendo que o povo é esse povo, que o melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que uma sebe, do que uma cerca de espinhos. Isso aqui é o povo de Israel nesta época, diferente de hoje. O que você acha? Agora vamos ampliar a aplicação. Você acha que, vamos imaginar Brasil, não é o povo de Deus, mas é a nação que a gente ama, é a nação que a gente vive, né? É a nação onde nós nascemos. Pergunto, você acha que aqui tem gente que tem as mãos sujas de sangue? Você acha que o Brasil é um país que mata muita gente? Se você pensar em mais de 45 mil mortes por assassinato, hein? E esse país chegou a ter mais de 60 mil mortes por assassinato. Você acha? Você acha que nesse país tem corrupção? O que você acha? Você acha que nesse país aqui tem gente que julga por recompensa? Ele precisa julgar de determinada forma para que ele seja recompensado? Você acha que nesse país aqui existem falta de pessoas piedosas? Você acha que aqui as pessoas têm deixado a justiça? Na verdade, irmãos, isso não é uma questão do povo de Israel ou do Brasil de 2020, isso é questão do ser humano. Sempre existiu isso. Ou o ser humano ele é corrupto, ou o ser humano é impiedoso, ou o ser humano é ruim ao ponto de, talvez para alguém, ele parecer um espinho. Isso é o ser humano. E é por isso que Deus teve que mandar seu filho. Deus teve que ir até Adão. Deus teve que ter alguém representante no meio do povo de Israel, para que ele pudesse se apresentar a ele. E todas as vezes isso partiu da pessoa de Deus. Todos nós que estamos aqui hoje, membros e não membros, você veio aqui por um motivo. Eu quero dizer a você, Deus primeiro me amou e te amou, e é por isso que hoje eu e você, nós decidimos vir aqui. Deus tem nos amado. Isso é um problema do ser humano. Só para você ter uma ideia, não só Miqueias viu isso, mas eu já falei de Isaías, quero falar dele de novo. No capítulo 1 de Isaías, para os irmãos terem uma ideia, Isaías diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, capítulo 1, verso 1, tá? Que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. A Bíblia diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. É o que Isaías está falando deste mesmo povo. Então, quando Miqueias ele faz isso, é que eu não lembro quais são os profetas contemporâneos, mas eram pelo menos 4 profetas que profetizaram na mesma época que Isaías. Eu acredito que Amós, né, eu não posso falar, mas Miqueias e Isaías, esses eu estudei para poder trazer a informação para os irmãos. Mas tinha mais gente denunciando o povo. Nós, irmãos, precisamos denunciar o povo, seja ele de crentes ou não crentes, precisamos denunciar o povo. E a gente não pode aceitar o mal no nosso país, o mal na nossa cidade. Nós não podemos aceitar o mal no mundo. Se nós estamos fazendo parte desse mal, então precisamos nos arrepender. Se nós estamos longe de Deus, precisamos nos arrepender.
Então, nós estamos numa situação em que estamos diante do Senhor Deus, e aí, o pastor Viana, não sei que dia, não sei se foi na semana passada, mas pregou sobre o homem na brecha, né? É um texto conhecido da nossa igreja, o homem na brecha, e nós precisamos realmente, como foi pregado esses dias atrás, estar na brecha. Agora, você percebeu perante quem o homem na brecha, ali do texto de Ezequias, estava? Você sabe quem ele estava enfrentando? O próprio Deus. O homem na brecha, ele está diante do Senhor, para que o Senhor não execute a sua ira. Nós precisamos ser essas pessoas. Final, a parte B do verso 4 de Miqueias, eu não sei se os irmãos estão lá, deixaram marcadinho aí. Ela diz assim: veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Muito bem, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte, porque o profeta, ele vai confessar que conhece porque o Senhor tem feito o que fez, ou vai fazer o que vai fazer com o povo de Israel, tá? Com o povo de Judá. Muito bem, mas até agora, o que nós estudamos foi que, né, estruturas sociais estavam numa desgraça. É isso que a gente viu. Pessoas que assassinam outros, pessoas más para os outros, pessoas impiedosas, pessoas corruptas. É isso que a gente está vendo. Então a estrutura social estava destruída, estava uma desgraça. E a desgraça não é palavrão, tá? Tudo bem, de repente alguém se ofender aí. Desgraça é só falta de graça, tá? Então eu até mudo a palavra. Qual a outra palavra que eu usei? Destruída, pronto. Você percebeu que as estruturas sociais estavam destruídas. Só que agora esse homem, ele se aproxima do seu círculo íntimo. E aí é que é o pior. As estruturas sociais realmente estavam acabadas, irmãos. Porque no verso 5 diz assim: não creiais no amigo, e nem confieis no vosso guia. Irmãos, triste, hein? Eu não poder olhar para um de vocês e falar: eu confio em você? Você não poder olhar para mim, para o pastor Viana, os seus pastores, né? A Bíblia está falando, eu estou só aplicando, tá, irmãos? Não confieis no vosso guia. Já pensou? Não, eu não confio em você. Já pensou, pastor Viana? Você prega aí, mas eu não confio. Não é para confiar neles, o profeta está falando. Já pensou numa coisa dessa? O círculo íntimo está cada dia mais perto da pessoa, hein? Primeiro começou a falar de homem, daqui a pouco falou de príncipe, daqui a pouco falou de juiz, agora está falando de amigo, está falando de guia, e as coisas vão piorar. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. O que é isso, irmãos? Do que ele está falando? Percebeu? Ele está falando do casamento, daquela que encosta a cabeça aqui em você. No meu caso, a Marilda. Guarda a tua boca, não fala nada para ela. Está vendo o nível? Está vendo o nível da sociedade? Está vendo as estruturas ruídas? Está vendo isso aqui? E aí é que eu digo, ó, rapidinho. A minha grande disputa com algumas pessoas é que elas querem destruir algumas estruturas. Por exemplo, a igreja e a família são muito atacadas por um pensamento que já existe há algum tempinho, mas está muito forte hoje em dia. E muitos crentes se dizem, né, desse grupo, se dizem, eles falam, eu sou. O meu problema é, destrói a igreja, destrói a família, destrói as estruturas e põe o que no lugar? Irmãos, quando se chega nesse nível, quando se chega no nível de eu ter que não falar com a minha esposa, ou no caso das mulheres, com o meu marido, quando eu chego nesse nível, então não dá mesmo. Então é claro que o povo vai ser destruído. Não existe nenhuma chance do povo não ser destruído.
A questão é, nós estamos entre esses, ou nós fazemos parte daquele restante da sua herança do verso 18? Vamos lá, verso 6, continuando, para você ver que as estruturas realmente estão destruídas, e mesmo na intimidade da pessoa, as coisas estão feias. Verso 6 do capítulo 7, porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esta é a situação deste povo. Difícil ou não? Difícil. Agora, você percebeu o que aconteceu, né, nesses últimos, nos últimos 4 anos, irmãos? O que aconteceram com as famílias? Pessoas brigando por causa de política nesse país foi demais. E tem gente que com orgulho diz que bloqueou familiares nas redes sociais, deixou de falar com pessoas queridas. Gente, sabe por causa de quem? De Lula, Bolsonaro, Dilma e Temer. Meu eterno Deus, quem são essas pessoas? Citei o nome sim agora, citei, e eu estou citando poucos, é só para falar quem está lá em cima. Brigamos por causa de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Não estou falando eu e você está entendendo, né? Você está entendendo, é o que está acontecendo nesse país. A gente briga por causa dessas pessoas. Irmãos, precisamos tomar cuidado com as coisas mesmo. Nós, de Vila São José, a gente não pode aceitar que isso chegue no nosso círculo íntimo. É melhor parar de falar sobre o assunto ou não. E teve irmão, ó, pastor Viana, que brigou com o irmão na rede social, hein? Por causa de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Eu tenho que ficar envergonhado. Já pensou? Então, muitas vezes, os seus inimigos são os da sua própria casa. Eu volto a dizer, eu preciso reconhecer quem são os meus inimigos, e eu tenho certeza que vocês não são os meus inimigos. Talvez, em algum momento, a gente possa ter uma discordância, mas meus inimigos vocês não são. Então, eu preciso ter uma outra postura. E aí vem o profeta. Verso 7, olha que lindo, irmãos. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Opa, peraí, esse homem, ele representa Deus perante os homens, e ele está dizendo aqui, olha o que nós vamos fazer, porque existe um remanescente, irmãos. Verso 18, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? E tu está vendo tudo aquilo de ruim, tudo de ruim, que estão nos líderes do povo, estão nos homens, estão nos amigos, estão nas pessoas da sua casa, como esposa, marido, filho, filha, pai, mãe, nora, sogra. Você está vendo? Ele perdoa a iniquidade. E aí vem o profeta, e aí eu quero incentivar os irmãos, cada dia, saber que nós fazemos parte. Vamos imaginar, e é o que eu quero incentivar os irmãos. Aconteça o que acontecer, eu farei parte, por causa de Cristo, por causa do Santo Espírito habitando em mim, e porque o Santo Espírito habita em mim, o Pai e o Filho habitam também, eu farei parte do remanescente da sua herança. Aquele que, se por acaso acontecer alguma coisa, Deus perdoa a iniquidade, Deus passa por cima da rebelião, porque Ele me ama e Ele sabe que eu sou pecador. Se acontecer alguma coisa no meio do meu povo, sofrerei as consequências do pecado do meu povo, porque estou no mundo de pecado. Não adianta, não vai ter uma proteção aqui para nós. Não é isso que vai acontecer. Nós sofremos as consequências. Irmãos, nós conhecemos pessoas que foram ceifadas por causa dessa doença. Não conhecemos? Infelizmente conhecemos pessoas que foram ceifadas. A culpa é delas? Não, a culpa é nossa, do pecado da humanidade. Nós sofreremos, e não só pela Covid, mas pela tuberculose, pelos problemas do coração, e assim vai. As pessoas continuam morrendo. Se você colocar, acho que é cardiômetro,
tem um negócio chamado cardiômetro, eu acho, que mostra lá quantas pessoas morreram por problemas cardíacos até o momento no ano. Olha lá para você ver, as pessoas continuam morrendo. Você sabe, nós vamos sofrer as consequências de um mundo de pecado, mas Deus, que o Senhor olhe para nós e fala: Vila São José é um remanescente entre pessoas que estão errando nesse mundo, e aí eu e você possamos ser como o profeta e dizer: eu olharei para o Senhor. Sabe por quê? Eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Sabe por quê? Livro dos Salmos, capítulo 62. Deixa eu pedir, esqueci de pedir. Agora que eu vou ler o texto, eu lembrei. Cadê o Wesley? Isso. Vamos cantar A Minha Alma Espera em Deus. Como é que é aquela música, Manuela? A Minha Alma Espera em Deus? Nosso refúgio, no final do culto, por favor. Porque esse homem está dizendo que ele esperou no Senhor, não é? E aí o Salmo 62, texto maravilhoso, diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Meus irmãos, é por isso que a gente não pode, nós não podemos perder o foco. Nosso foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso foco é servir a Deus, irmãos. É dele que vem a minha salvação. Vamos lá, estamos esperando, por exemplo, a vacina. Que bom, a vacina chegou, mas a salvação vem do Senhor. Tá? A salvação vem do Senhor. Tudo o que nós precisamos, muitas vezes, é esperar. E aí o texto lá em Miqueias diz: eu, porém, olharei para o Senhor, com tudo isso de ruim, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Salmo 40, tão conhecido, eu começo e vocês continuam: esperei com paciência, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é isso? É isso, irmãos. Então a gente não pode esquecer dessas coisas, e a gente precisa, num mundo que pode estar difícil, nós temos que dizer: nós estamos olhando para Deus. Nós estamos olhando para Deus. Nós vamos esperar nesse Deus e Ele vai nos ouvir. É isso que nós precisamos fazer. O nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Ele é a nossa salvação. Então, confie em Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Não é neste momento que eu quero que você confie em Deus. Não é nesse momento que eu estou convocando todos nós a confiarmos em Deus. Nós devemos confiar em Deus em todos os instantes. É porque o momento, ele é tão chato de só falar nisso, que de vez em quando só vem isso na nossa cabeça. Mas as outras coisas estão acontecendo. Confie em Deus. Alguma coisa está acontecendo na sua vida? Confie em Deus. É por causa de pecado? Se você julgar que é por causa de pecado, eu te respeito, na tua vida. Mas eu nunca vou julgar a tua vida baseado nos teus pecados. Eu não faço isso com ninguém. Eu deixo que o Senhor Deus julgue. Agora, na minha vida, talvez eu fale: puxa vida, eu estou sofrendo por causa disso. Continue o texto comigo. Verso 8 do capítulo 7 de Miqueias. Ó minha amiga, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Continue comigo. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Aí eu pergunto aos irmãos: o profeta pode falar que pecou contra o Senhor? O que é que vocês acham? Ele pode dizer isso? Com base em quê? Com base em tudo que a gente leu dos versos 2 a 6. Esse homem, ou esta nação, pode dizer: sofrerei a ira do Senhor. Sabe por quê? Porque esses homens perceberam, né, no caso, a pessoa do profeta, que não existia homem piedoso, não existia homem justo, existiam assassinos no meio do povo, existiam juízes e príncipes que queriam suborno e eram corruptos, que existiam pessoas íntimas brigando ao ponto de um não poder falar para o outro. É isso que está acontecendo aqui. Então, esse homem está falando: eu sofrerei a ira do Senhor. Eu não quero que nenhum de nós simplesmente aplique na nossa vida, chegue para
para o nosso Deus, ou para qualquer um dos irmãos, ou numa oração, assim, simplesmente, pegue cada coisa da sua vida que acontece e ligue a um pecado. Isso não existe. Tá? Isto não existe. Neil, mas como eu vou saber se eu estou sofrendo alguma coisa que Deus está me disciplinando? Aí é somente o seu relacionamento com Deus. Eu só não quero que você pegue todos os seus pecados e todos os seus sofrimentos e ligue um ao outro, porque isso não é bíblico. Mas nesse caso, esse homem está dizendo isso para uma nação, que sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e verei a sua justiça. Muito bem. Aí você percebe o que um verdadeiro crente ele faz. Qual é a ideia desse homem? Tudo que está acontecendo aqui é porque o povo está em trevas. Vocês perceberam isso no texto? Ele diz assim, ó: o Senhor será a minha luz. Você percebeu isso no verso 8? Se morar nas trevas, está vendo? O Senhor será a minha luz, tá? No final do verso 9 ele diz: ele me tirará para a luz e verei a sua justiça. Este povo está em trevas. Isto pode acontecer com uma igreja, isso pode acontecer com uma pessoa. No caso aqui é o povo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Além do Senhor Jesus ser luz, nós também somos, porque Ele habita em nós, por meio do seu Santo Espírito. Irmãos, nós temos que iluminar. Pode acontecer de nós passarmos pelas trevas em algum momento. Irmãos, é claro, ontem quem estava no culto de negócio lembrou de um irmão que foi disciplinado no mês passado. Triste. O que passa na cabeça de uma pessoa ao ponto de, né, não pense que eu estou criticando aquela pessoa, que isso acontece, tá, irmãos? É somente um exemplo. Ao ponto de falar: eu preciso ser disciplinado, ou eu vou ser disciplinado, ou eu não vou mudar. O que passa na cabeça de um crente para chegar nesse ponto? Então a gente pode passar por um momento de trevas, sim. O povo de Israel estava passando por momento de trevas, mas só que esse homem queria ver a luz, esse homem queria ver a justiça, e ele, além de querer ver, ele está falando: isto vai acontecer. A questão, irmãos, é que nós já sabemos, nós gostamos de falar que somos mais do que vencedores, não é? Você já percebeu isso aí? Ah, nenhum, mas nós não somos? Somos em Cristo Jesus, somos. Mas por que a gente também não vive nas épocas de dificuldade como um vencedor em Cristo? Por que para ser um vencedor em Cristo, você tem que ser um vencedor no mundo? Estranho isso para mim. Não, se o mundo me achar um perdedor, mas eu estiver na vontade de Deus, eu sou um vencedor em Cristo. Ou todo mundo que é crente se dá bem na vida? Não, irmãos, nem todo mundo se dá bem na vida. Nem todo mundo deixa de sofrer, irmãos, a vida inteira. Mas só que pessoas guiadas pelo Santo Espírito, baseadas na palavra de Deus, pessoas crentes em Cristo Jesus, essas pessoas, elas olham e elas falam assim: não te alegres a meu respeito, falando sobre uma cidade vizinha, talvez Nínive, tá? Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se por acaso morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. É isso que esse homem está falando, esse povo está falando: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa. Só que ele não é o juiz que precisa de suborno, tá? Ele vai julgar retamente, ele vai julgar de forma justa, e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Muito bem, meus irmãos, este restante de versículos, do 10 ao 17, eu deixo para um estudo pessoal dos irmãos, tá? É um texto bem interessante, mas eu deixo para um estudo pessoal dos irmãos. Meu objetivo agora é sair daqui onde o profeta, ou parte do povo, confessa o seu pecado. O profeta, e com certeza, uma parte do povo reconhece o Senhor Deus, reconhece
o que ele pode fazer e o que ele fará pelo povo, certo? E ir direto para o verso 18, que é o verso que eu comecei a ler com os irmãos. Então você vê que esse homem confia no Senhor, e não só ele, com certeza, uma parte do povo confia em Deus, porque a Bíblia está falando para nós: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre. Vamos lá, a ira é um dos atributos de Deus. Irmãos, Deus se ira, né? Deus se ira. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Deus é um juiz justo, que se ira todos os dias, isso mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina. A ira é um dos atributos de Deus, faz parte do caráter de Deus, a ira. Não confunda a ira santa do Senhor com a ira pecaminosa do ser humano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente usa a mesma palavra, mas são coisas diferentes, porque o Senhor julga justamente. Por exemplo, o Senhor, ele aplica disciplina, e interessante que o texto aqui fala de direito, quer ver? Isso, ó. Verso 9 diz: sofrerei a ira do Senhor, sabendo que sua ira não dura para sempre, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Então, por exemplo, olha só, pastor Viana, o senhor é um advogado, irmão Roberto também, Camila, vocês são advogados. Tem mais advogado aqui? São só vocês três? Me ajudem. Quando um advogado, ele vai defender, ele defende a pessoa? É isso que um advogado faz? Ele defende o direito que todo mundo tem. Então, é isso mesmo, né? Não defende a pessoa, porque eu tenho certeza absoluta. Eu já vi isso acontecer, irmãos. Alguém que foi ver um caso, né? Isso até passou na televisão. O caso foi tão brutal que ele falou: eu não consigo defender essa pessoa, e foi embora. Eu já vi um outro homem que criticou isso aí, um outro advogado, porque ele disse o seguinte: ele falou assim: eu não defendo pessoa nenhuma, eu defendo o direito que ele tem de ser julgado. E agora eu não sei falar as palavras do advogado. O advogado sabe falar essa palavra bonita. De ser julgado com os direitos de todo cidadão brasileiro. Então ele tem direito a um julgamento justo, por exemplo. Se ele vai ficar, o máximo é 30 anos, se ele vai ficar 30 anos preso, aí é com ele. Mas todo cidadão tem direito a um julgamento justo. Pronto, é isso que se fala? É isso, pronto, estou indo bem, vou fazer direito qualquer dia. Você percebe? Deus é essa pessoa. Sabe de onde veio? E isso não é errado, tá, irmãos? Quando um advogado fala uma coisa dessa, irmãos, não tenha nenhuma dúvida. Eu vou deixar essa pessoa, o que ela merece é tal coisa. Só você lembrar do olho por olho e dente por dente. Tudo bem? Quem lembra? Por que existe o olho por olho, dente por dente? É porque é o seguinte: se alguém machucou o meu olho, aí a Marilda, na vingança, por exemplo, a minha esposa, Marolinha chega e fala assim: não, peraí, você tirou um olho do meu marido, eu vou tirar os dois seu. Não pode, porque ele só tirou um meu, na brincadeira que eu estou fazendo aqui para você me defender. Só tirou um meu, aí a Bíblia não deixa. Olho por olho, dente por dente, acho que é pé por pé, mão por mão, quebradura por quebradura, é que eu não lembro tudo, mas o que significa isso? Que alguém não podia fazer nada a mais do que eu tenha feito a ele. Entendeu a justiça de Deus? Não pode fazer. Então, se eu quebrei alguma coisa de alguém, então a pessoa vai quando eu penso no dedo, quebrei o dedo de alguém vai quebrar um dedo meu, não dois. É essa a ideia, não? Entendeu como é que é? Então, este Deus aqui, a sua ira não dura para sempre. Então não adianta. Quando Deus ele se ira com o seu povo, se ira conosco, a sua ira não dura para sempre. Então vamos imaginar, meu irmão, minha irmã, que esteja passando por alguma coisa e você está pensando: Deus, o Senhor não está olhando para minha causa, o Senhor está irado comigo? Então você já pode confiar, a sua ira não dura para sempre. Se você pensar assim, talvez você esteja no momento em que está buscando o perdão do Senhor,
Existem esses momentos na nossa vida, né? A gente está tão mal, de tanta coisa ruim que a gente fez, que a gente fica nessa de pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa. A ira do Senhor não dura para sempre. Então, este Deus é o Deus que não tem ninguém semelhante a Ele, que Ele perdoa a iniquidade, perdoa a rebelião, e a sua ira não dura para sempre. Por que Ele faz isso? Porque porque Ele tem prazer na sua benignidade. Então pense sempre, benignidade é difícil, eu estou procurando, viu, irmãos? Essa característica em seres humanos. Mas eu tenho visto muito a Bíblia falar de benignidade ao Senhor Deus. E benignidade a gente pode entender como uma bondade estendida. Então, quando o Senhor achar, o Senhor me fala. O Senhor deve estar procurando, que esse olhar é de eu também estou procurando, né? Quando vocês acharem, vocês me ajudem nisso daí, porque eu quero saber. Agora eu estou terminando a Bíblia, então eu estou achando que Davi deve ser benigno em alguma coisa, não sei. Você já viu a benignidade no ser humano? Não, eu vou procurar mais. Mas parece que essa característica, se não é algo somente de Deus, é difícil achar um homem benigno. Mas o Senhor Deus tem prazer nessa bondade estendida. Nessa bondade, irmãos, que daí o verso 19, ele é maravilhoso. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. É lindo, não é? Hein? É lindo isso. Vamos lá, meus irmãos. O Senhor, Ele tem, que ter piedade da gente. Ele tem que olhar para aquele que está destruído e ter compaixão e ter misericórdia dessa pessoa, porque Ele é um Deus piedoso. E Ele fará isso por nós, mesmo que a gente esteja em momentos de trevas, mesmo que a gente esteja desviado do Senhor, se formos crentes de verdade, tá, irmãos? Olha, deixa eu já explicar uma coisa aqui. Não confunda aquele que tem terra fértil no coração com aquele que um dia levantou a mão e foi embora e nunca mais voltou, hein? Lembra da parábola dos semeadores? Lembra dos capítulos de Hebreus que falam sobre essas coisas? Não confunda a terra boa com espinho, com pedras, com beira do caminho. Não confunda, tá? Quando eu estou falando disso daqui, eu estou falando que isso pode acontecer com a gente. E aquele que está em pé, cuide que não caia. Então é sempre atento, sempre alertas. Mas se acontecer, creia, Ele irá se apiedar de nós. Ele vai sujeitar as nossas iniquidades. Não adianta. Por exemplo, vamos lá. Sabe aquela história de depois que eu parar de fumar eu me converto? Por exemplo, você já ouviu isso aí? Você já conheceu alguém que falou, depois que eu fizer tal coisa eu volto para a igreja? Sabe? Não adianta. Vamos lá, vamos lembrar? É o seguinte: se eu por acaso quiser retornar ao passado e querer resolver as coisas, o que eu vou encontrar? Sangue. Que sangue? O sangue de Jesus Cristo, que já cobriu todos os meus pecados. Tudo bem? Joia? Cristo, Ele assumiu toda a minha dívida, e Ele pagou tudo com o seu sangue. Por isso que Ele pode sujeitar as iniquidades. O diabo nunca vai olhar para um crente verdadeiro perante o Senhor e dizer: ele não tem direito a nada que o Senhor der, ele não tem direito a entrar no teu céu. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus sujeita as iniquidades minhas e tuas pelo sangue de Cristo. Ele vai se apiedar de nós se nós falharmos. Ele vai sujeitar as nossas iniquidades e vai pegar os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar, o que é que nós enxergamos quando chegamos nas profundezas do mar? O que a gente enxerga? Se você pudesse ir lá, o que você enxergava? O que você acha? Vamos lá, vou fazer uma brincadeira com vocês. A água, ela é transparente? A água, ela é translúcida ou opaca? A água. Ué, vocês não fizeram ensino médio, física, marola. A água é transparente, a água é translúcida. Maria Isabel,
Você, monstro sagrado da física. A água é transparente, é translúcida ou opaca? Acertou. Mas se você dissesse opaca, estava certo. Se você dissesse transparente, estava certo. Depende da quantidade. No fundo do mar tem tanta água, tanta água, tanta água, que a luz não chega lá. Ela não chega lá. Ao ponto de animais que vivem lá não precisarem dos seus olhos. Eles não têm. Tudo bem? Nós conhecemos mais o espaço, e muito mais, do que o fundo do mar. Nós não temos condições de chegar lá. Pense na água salgada. A cada 10 metros, você ganha mais uma atmosfera na cabeça. Você já desceu a serra? E hoje não dá mais graça. Quando eu era criança que dava graça. Que a gente ia descendo assim, ó, ia o ouvido, aí dava aquelas explosões no ouvido. Hoje não dá graça. Não sei por quê. Hoje a gente desce a serra de uma vez assim, é rapidinho chegar lá e não tem. A pressão não, parece que não tem mais diferença como tinha antes. Mas imagina, você, meu irmão, descia do nível do mar, 800 metros acima do mar no ar, tinha um probleminha no ouvido. A cada 10 metros você ganha mais uma atmosfera na cabeça. É a mesma coisa de ter toda essa coisa de ar na sua cabeça. Se uma pessoa descer, ela não vai aguentar 200 metros, ela não aguenta, tá? Ninguém aguenta. E você tem que saber, o fundo do mar tem quilômetros. Certo? Quilômetros. Se uma pessoa conseguisse descer 200 metros, ela teria 21 atmosferas na cabeça. Impossível chegar lá. A gente nunca vai conseguir estudar o fundo do mar. Nunca. Certo? É muito mais fácil ir para o espaço do que para o fundo do mar. Só que é lá que ele lança. Legal que ele não lança no espaço, né? Uma brincadeira aqui. Talvez no espaço alguém achasse, mas no fundo do mar ninguém acha. Confie em Deus. Ele está cuidando de você de verdade. Tá? Ele lança os teus pecados no fundo do mar. Porque Ele é benigno. Porque Ele é um Deus que não se ira para todo sempre, tá? E aí, irmãos, só para terminar, porque estamos falando disso, e esse verso vai te ajudar a entender os versos de 10 a 17, se você for estudar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que jurasse a nossos pais desde os dias antigos. Esse eu não vou comentar, deixo para vocês esse último verso, para vocês estudarem em conjunto com os versos de 10 a 17, mas eu quero que essa noite você espere no Senhor sempre. Eu quero dizer a você que você creia que Deus, Ele vai cumprir tudo que Ele determinou, e que você é um instrumento do Senhor na vida dos teus irmãos, na vida da tua igreja, na vida da tua família e nessa sociedade que de vez em quando aflora a destruição que somos nós como sociedade, em busca de poder, em busca de ter benefícios, em busca de tantas outras coisas. E isso afeta tanto a gente, que de vez em quando isso chega no nosso círculo íntimo mesmo. É uma pena. Mas que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, possamos ser boas testemunhas e sermos pessoas diferentes nesse mundo. Pessoas que sempre estão na luz, que sempre veem a justiça de Deus e que são conhecedores de sua benignidade, e que sua ira não dura para todo sempre, e que seu pecado, o meu pecado, desculpa, e o seu pecado também, eles estão lançados no fundo do mar, porque um dia Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Abençoe as nossas vidas, abençoe o teu povo, e nos ajude a te servir de todo o nosso coração, a cada instante em que vivemos nessa terra, para um dia estarmos perante ti, ó Senhor Deus, e gozarmos de todas as bênçãos celestiais pelo sangue de Senhor Jesus. Em nome dele, nosso Salvador, eu oro e agradeço. Amém. Então, por favor, o grupo de louvor, enquanto o grupo